para uma aula bem rápida, como na semana passada. Eu espero que ainda mais rápida do que a da semana passada, sobre alergias das vias aéreas. Conforme eu falei na aula da semana passada, bom dia, muito bom dia, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Então, uma aula curta sobre as alergias das vias aéreas. E para quem esteve ou já assistiu a aula da semana passada, que eu deixei disponível aqui no Instagram e também no YouTube, é meio que uma continuação que eu vou fazer agora. Eu estava naquela aula falando sobre uma situação que aconteceu comigo. E por que eu estou voltando nesse assunto? Porque a maioria das pessoas nem percebe que muitas vezes estão vivendo com baixíssima energia, que estão sem energia mesmo para as atividades do dia a dia, que estão menos paciente ou mais impaciente, menos tolerante, que as pessoas às vezes entram em conflitos facilmente com as pessoas da sua convivência, com as pessoas com quem se relacionam normalmente, e na maioria das vezes a gente pode não estar se dando conta de que as alergias das vias aéreas podem estar sendo o fator que desencadeia essa situação. Tanto a baixa energia, quanto a intolerância, a impaciência e diversas outras questões que eu vou entrar aos poucos conforme eu for, conforme eu for adentrando mais nesse assunto, conforme eu for me aprofundando mais. O que acontece é que eu mesma, que vivi muitos anos tendo crise de rinite quase que direto, achava que era normal, que eu simplesmente tinha uma sensibilidade. Os médicos explicavam para mim, que era uma situação que eu e as minhas filhas vivíamos, eles diziam que algumas pessoas têm o sistema respiratório mais sensível e que esse sistema reage a algumas substâncias ou ambientes na tentativa de proteger o corpo, de nos proteger. De se proteger, né? Porque esse sistema somos nós, é parte de nós. E aí, acreditando, né, nessa maneira, né, nessa forma dos médicos explicarem, como eu disse na aula anterior, eu acreditava que eu tinha rinite, que as minhas filhas tinham rinite, e que era assim mesmo, tinha que tratar e que ia ter crises com frequência e por aí vai. Acontece que conforme eu fui mudando os meus hábitos, as coisas foram se revelando de outra maneira. E eu sei que muitas pessoas até meio que se habituaram a viver com baixa energia, a se comportarem de maneira intolerante e impaciente, e nem têm ideia de que muitas são as razões para que isso aconteça. E que, melhor ainda, que tem solução. Eu mesma atendo alunas e alunos que se queixam demasiadamente de não ter disposição para as atividades do dia a dia, para o trabalho, de estarem sempre cansadas, de já acordarem cansadas. Eu escuto isso com muita frequência. Eu escuto e vejo até pessoas se comportarem de maneira extremamente intolerante e impaciente, às vezes até agressivas. E muitas vezes isso pode estar associado às alergias das vias aéreas também, às substâncias que nós inalamos ou que estamos em contato e nem percebemos que são elas. Não são a única causa, mas isso pode, com certeza, saber disso, investigar isso e constatar isso, tanto através de exames, de pesquisas, de laboratório, com ajuda profissional, quanto você mesma aí na sua casa, que é o que eu também tenho feito. E por que eu cheguei nessas respostas? Porque eu tenho investigado, porque conforme eu fui mudando os meus hábitos ao longo dos anos, e eu comecei a ter grande melhora nessas questões das vias aéreas, das alergias, que pareciam ser uma coisa que me pertencia,
que fazia parte de mim, eu fui descobrindo que não, isso não faz parte de mim. Exatamente por isso, quando eu volto a ter alguma crise, quando eu volto a ter qualquer questão de alergia, coceira ou coriza, como eu estava e ainda estou um pouco, eu já sei que algo está acontecendo de errado, que eu estou tendo contato com alguma coisa que está causando aquilo, que não faz parte de mim, que aquilo não, como dizem muito, que aquilo não me pertence, que aquilo não sou eu, não é algo que eu tenho. Então, continuando a investigar e aí observando qual é esse produto, qual é essa substância que eu estou em contato, é que eu vou obtendo respostas também. Não só com as investigações, com a ajuda profissional, mas também a partir de observar os meus hábitos, de investigar também no meu dia a dia. E na semana passada eu contei uma situação e houve outra que foi bem recente que eu digo, na verdade não é tão recente assim, foi mais para o início do ano, não me lembro exatamente o mês, mas eu tive uma crise bastante intensa de rinite. E aquilo eu, na verdade, fiz um teste, às vezes eu ganho cosméticos de presente, e eu havia ganho um creme muito famoso, de uma marca famosa de presente, um que vem numa vasilha de vidro grande, se eu não me engano deve ter 400 ml. Muito usado pela maioria das mulheres no Brasil, porque é de uma marca famosa e é bem perfumado. Então, quando eu ganhei aquele creme, eu já pensei, não vou usar. Olha só o pensamento, não vou usar. Vou guardar por consideração à pessoa que me presenteou, e aí depois eu acabo repassando, enfim, dando para alguém da família, passo adiante. Mas, por alguma razão, eu guardei aquele creme durante alguns meses, e um belo dia, como eu estava muito bem, nem me lembrava mais que eu alguma vez tive rinite na vida, eu pensei, o meu corpo deve conseguir administrar isso. Ganhei de presente, esse creme é tão legal, muitas pessoas gostam, vou experimentar. E comecei a usar. Sim, eu comecei a usar um creme que eu já sabia, provavelmente não ia fazer bem para mim. Usei um dia, 2 dias, 3 dias, fui usando diariamente aquele creme no corpo, é uma loção corporal. Depois de uma semana eu comecei a ter reações de rinite terríveis. E é claro que eu sabia que era por causa do creme. Mesmo assim eu ainda fiquei usando por uma semana, porque no primeiro dia a reação não aconteceu, nem no segundo, nem no terceiro. É assim que acontece. Muitas substâncias o nosso corpo só vai reagir com o excesso. Diferente de algumas alergias que quando você tem contato com o produto, imediatamente você tem uma reação, outras acontecem com o acúmulo, com o excesso, que é o que tem acontecido muito comigo com relação a produtos de higiene e limpeza e cosméticos. Sempre que eu uso algum e vai se acumulando, que eu uso com frequência por um determinado período, não, principalmente aqueles que vêm da indústria, que são produzidos em larga escala. Isso não tem acontecido com os vindo da produção orgânica e feito à mão, em pequenas quantidades. Quando é preciso um período de uso, no meu caso, é preciso um tempo, ou seja, o acúmulo daquela substância, do meu contato, do contato do meu corpo com aquela substância, para que surja uma reação. Mas, ao mesmo tempo, essa reação, que pode tanto ser coriza como muita coceira no nariz, ela também vem com uma indisposição, uma falta de energia, uma intolerância, uma impaciência muito maior. Aliás, que eu não costumo ter quando estou saudável, que eu não costumo sentir quando estou bem. E por que vou explorar muito esse assunto? Porque eu sei que a maioria das pessoas não associa. Existem alimentos também, existem estudos científicos que atestam que alguns, não alimentos, né? Porque os alimentos são aqueles produtos que vêm da natureza. Na verdade, existem produtos alimentícios, que nós chamamos de alimentos, e que é produzido pela indústria, que vem com uma série de componentes que também afetam demasiadamente a nossa
tolerância, a nossa paciência, a nossa capacidade de sermos empáticas e empáticos, ou seja, que afeta o nosso sistema nervoso. Algumas substâncias que são utilizadas nos alimentos produzidos pela indústria alimentícia, que quando em excesso, quando temos contato, quando ingerimos em excesso, afeta drasticamente a nossa energia, é claro, nós já sabemos disso, mas também a nossa energia mental e a nossa energia emocional, nos tornando menos tolerantes, menos pacientes, menos empáticas e empáticos e, portanto, mais suscetíveis aos conflitos em todas as nossas relações. Não é diferente com os produtos. No meu caso, eu tenho testado isso e sentido na pele que não é diferente com os produtos de higiene e limpeza e os cosméticos, quando eu tenho contato e me mantenho em contato por um período prolongado. Ou seja, no meu caso, que eu tenho observado, os testes que tenho feito, tanto na minha casa, no dia a dia, como nos laboratórios, com ajuda profissional, tem mostrado que sempre que eu estou em contato com esses produtos, sempre que eu os uso, por período prolongado, eu vou ter reações, principalmente das vias aéreas, que são muito incômodas, eu vou chamar roubar, de retirar a minha energia, de reduzir a minha energia física, mental e emocional, a ponto de me tornar menos paciente, menos tolerante, menos empática. Eu vejo essas reações em muitas pessoas também, porque eu observo as pessoas, eu sou uma estudiosa, eu sou uma pesquisadora o tempo todo, tanto comigo quanto com as outras pessoas, e ouço muito das minhas alunas e alunos, das minhas alunas e alunos adultos, essas questões de baixa energia, de impaciência, de dificuldade nas suas relações, de toda a natureza, de realmente a maioria viverem quase que diariamente sem energia física, mental e emocional para cuidar de suas vidas. E aí a vida da pessoa, os relacionamentos da pessoa, a produção profissional da pessoa vira um desastre. Muitas vezes os alimentos ou os hábitos alimentares dessa pessoa estão colaborando muito para isso e também os produtos que ela usa no seu dia a dia. Recentemente uma aluna me contou feliz, ela que tinha muita dificuldade com os produtos, os cosméticos de um modo geral, os perfumes, os produtos com muito cheiro, disse, de algum modo eu consegui superar isso, agora eu consigo lidar muito bem com os odores, consigo inclusive entrar em lojas de produtos cosméticos sem sofrimento, coisa que era impossível para mim fazer antes, consegui descobrir perfumes e loções e cremes diversos que eu estou conseguindo usar com facilidade, sem sofrimento. E ela muito feliz me disse isso, e como eu ainda não tinha, tem alguns meses isso, como eu ainda não tinha tido essa experiência e estudado, chegado nos estudos científicos que atestam que tanto alimentos, componentes que fazem parte da produção de produtos alimentícios, quanto os cosméticos, causam reações gravíssimas, tanto para as nossas vias aéreas quanto para baixar, retirar nossa energia, mas também para afetar o equilíbrio mental e emocional, de modo a nos tornar menos pacientes, menos empáticas, menos tolerantes e, portanto, mais suscetíveis aos conflitos. E aí eu não posso afirmar que essa aluna desenvolveu, sei lá, por querer, por ter vontade de usar esses produtos, algum bloqueio, alguma resistência, e que isso ainda assim não vai afetar a saúde dela, porque muitas vezes nós desenvolvemos mentalmente barreiras, criamos condições mentais, tanto para nos afastar de algumas coisas, quanto também para nos aproximar, que não significa, e para conseguirmos
manter aquela proximidade, manter aquele contato com coisas, pessoas ou produtos, mas nem sempre isso vai significar que aquele contato, aquele produto, aquela substância não irá afetar a nossa saúde. Pode ser que aquela minha aluna tenha conseguido sim desenvolver barreiras que aparentemente não estão afetando imediatamente a sua saúde, mas a longo prazo pode acontecer sim, porque pelo menos eu não conheço estudos científicos que comprovem que a nossa biologia se altere tão facilmente e que produtos produzidos em laboratórios, advindos de substâncias químicas, de substâncias sintéticas, né? não substância química, porque química são misturas, e aí pode acontecer também com produtos da natureza, mas desenvolvidos a partir de criações sintéticas, dificilmente vão beneficiar verdadeiramente a nossa biologia, porque nós somos feitos de natureza. Logo, são os produtos vindos da natureza que vão favorecer a nossa biologia verdadeiramente, que vão favorecer a nossa saúde verdadeiramente. Então, tome cuidado com a resistência que você pode desenvolver a produtos que antes causavam malefícios à tua saúde. Porque é provável que a longo prazo eles vão sim apresentar, que o seu corpo, que você vai apresentar sofrimentos causados por esses mesmos produtos que hoje você acredita que não estão te causando nenhum mal. Porque a nossa mente, o nosso cérebro, pode sim ser capaz de desenvolver barreiras, de desenvolver condições em que você ou eu podemos lidar bem com isso, podemos acreditar que está nos favorecendo, mas a longo prazo isso se mostrar bem diferente. É o que acontece comigo quando eu testei aquele creme, por exemplo. Não foi tão longo prazo assim, foi uma semana e pouquinho, mas eu lembro que uma aluna minha que estava trabalhando numa mentoria comigo e, portanto, me encontrando semanalmente, até riu. Ela falou, nossa, mas você quis se testar mesmo. Eu até disse, eu me besuntava com aquela loção diariamente para me testar, acreditando que o meu corpo havia desenvolvido uma capacidade de lidar com aquilo de modo que não ia me causar nenhum malefício. Mas não era real, não era verdade. Só precisei de uma quantidade um pouco maior, de um tempo de exposição, talvez maior, não sei se maior, porque antigamente, há anos atrás, eu vivia direto com rinite, para mim parecia normal viver daquele jeito, ou seja, a minha energia era menor, tanto física quanto mental, quanto emocional, eu simplesmente achava que era daquele jeito mesmo, que a vida era assim, que eu estava, vou usar uma palavra não tão agradável, condenada a viver daquela maneira, quando não é verdade. Tão logo eu fui mudando os meus hábitos, eu descobri que não é nada disso, que eu mereço e tenho condições de viver com total energia física, mental e emocional o tempo todo. E, portanto, ao experienciar isso, ao experimentar essa sensação de ter toda a minha energia o dia inteiro, sempre que acontece uma reação que rouba parte dessa energia, eu sinto imediatamente o impacto e quero de novo voltar àquela condição anterior, porque eu conheço essa sensação. O que pode estar acontecendo também com você é que você desconheça essa sensação por ter esquecido. Porque em algum momento, a maioria de nós, quase que todas as pessoas, exceto aquelas que já nascem com alguma doença, já experienciou uma vida com total energia física, mental e emocional. Nós sabemos, mas ao conviver por longo período com uma energia mais baixa, numa condição menor, nós vamos nos esquecendo, o nosso cérebro vai se habituando a uma condição de baixa energia e de sofrimento, de dor. As pessoas se acostumam com tudo. Nós somos capazes de nos acostumar com tudo, com o que é bom e com o que não é bom. Então você vai perdendo a informação, a memória, aquela informação de qual era aquela sensação. Essa é uma questão. Porque se uma pessoa perdeu a informação de qual era a sensação de bem-estar, de prazer, de conforto, de ter toda a energia física, mental e emocional para fazer tudo o que deseja e ainda continuar se sentindo confortável,
essa pessoa passa a acreditar, como eu quando vivia com rinite, que aquilo é uma vida normal. E não é normal. O normal é ter saúde física, mental e emocional em altos níveis. E você, como eu, merecemos isso todos os dias. Então eu vou encerrar essa curta aula por aqui, te lembrando disso, que o normal é ter uma saúde extraordinária, física, mental e emocional. E viver esbanjando energia todo dia, o dia inteiro. Chegar no final do seu dia tendo realizado tudo o que você deseja, tudo o que você planejou e ainda com a energia em alta para ter uma boa noite de sono e no outro dia começar em alto nível de novo. É isso que nós merecemos e podemos ter. Espero ter te ajudado com essa aula. Peço que você compartilhe com as pessoas que você sabe que podem se beneficiar com esse conteúdo. Inscreva-se no meu canal no YouTube e me acompanhe aqui no Instagram. Pelo menos uma vez, de 1 a 3 vezes por semana, eu vou voltar a fazer essas aulas curtas ao vivo, vou me manter fazendo. Semana passada foi só uma, mas eu estou me organizando para fazer de 1 a 3 pelo menos. No mínimo 1 e no máximo 3 por semana no momento. E eu espero contar com a tua presença ao vivo. Não estou divulgando ainda, por isso quando tem pouca gente, ou mesmo que não tenha, eu deixo gravado, deixo disponível para que você possa ver posteriormente e compartilhar com as pessoas que você ama e quer ver cada vez com mais saúde. Um beijo grande, até a próxima.